Provérbios capítulo 24, verso 11 e 12, que é o texto que eu quero compartilhar com você nessa noite, diz assim: livra os que estão sendo levados para a morte, e salva os que cambaleiam, os que tropeçam para a matança, ou indo para serem mortos. Se disseres, não o soubemos, não perceberá aquele que pesa os corações, não saberá aquele que atenta para a tua alma, e não pagará ele ao homem segundo as suas obras. Um dos sentimentos mais perigosos, escute, mais perigosos e mais prejudiciais na vida cristã de uma pessoa para o reino de Deus, é quando o diabo sutilmente semeia em nossa mente, no nosso coração, o seguinte pensamento: isso não é problema meu. O diabo muitas vezes semeia na nossa mente e no nosso coração: isso não é problema meu. Quer ver um exemplo? Você sabe de alguém que nunca mais veio para a igreja porque estava desmotivado, começou a andar com pessoas erradas e tal, e você diz assim: mas isso não é problema meu. Acontece alguma coisa na igreja e queima um equipamento e aquele equipamento está faltando, está precisando ser feita uma campanha para poder ser consertado, aí você diz: isso não é problema meu. Há muitas pessoas que hoje estão bebendo, se drogando, se prostituindo, enquanto eu e você temos o privilégio de estar numa igreja. Mas quando nós não nos preocupamos com elas, é porque nós estamos dizendo: isso não é problema meu. Eu e você cremos que Jesus morreu por nós e o nosso nome está escrito no livro da vida, mas nós temos amigos, vizinhos, colegas de trabalho, de faculdade, parentes nossos que ainda não conhecem a Jesus e podem morrer amanhã, e o seu destino está selado pela falta de fé em Jesus. Mas quando nós não nos preocupamos e não nos angustiamos com eles, nós estamos dizendo: isso não é problema meu. A neutralidade não vem de Deus. Tudo que é mandamento exige ação, exige obediência. Quando há um mandamento na Bíblia, irmãos, o que se espera do povo de Deus que crê na palavra de Deus é obediência. A neutralidade não vem de Deus. A omissão, irmãos, é uma ideia que vem do inferno. Porque quem quer que você pense que isso não é problema seu, não se envolva, não perca tempo, não se estresse, não se mobilize para isso, é o inferno. E você precisa entender que missões é um mandamento do Senhor. Portanto, se missões é um mandamento, ninguém pode dizer: isso não é problema meu. É problema nosso sim. De quem já conheceu o Evangelho, é problema nosso sim. É exatamente por causa disso que Salomão conclama e desafia o povo de Deus a um profundo, a um completo, a um pleno, a um absoluto envolvimento na salvação de vidas. Então, quando Salomão escreve Provérbios 24, ele está conclamando ao povo de Deus a estar envolvido, envolvido, comprometido absolutamente com aqueles que estão perto ou longe. Olha o que ele vai dizer no verso 11: livra os que estão sendo levados para a morte, livra eles, salva os que tropeçam, os que cambaleiam, indo para serem mortos. Veja o que ele está dizendo. Salomão está fazendo um convite, irmãos, a sairmos da nossa zona de conforto. Salomão está fazendo um desafio para que o povo de Deus pare de olhar para si mesmo, pare de ser egoístas, egocêntricos, e colocar a sua necessidade, os seus projetos e a sua vontade em primeiro lugar, e olhe à sua volta. Nós precisamos olhar à nossa volta, porque as pessoas que convivem conosco estão sendo levadas para a morte. As pessoas que convivem conosco, que se relacionam conosco, que estudam conosco, que trabalham conosco, que nós dizemos que nós amamos, estão cambaleando, tropeçando para serem mortos. Porque
só falta uma coisa para alguém que está vivo e não conhece Jesus e para o inferno: morrer. E pode morrer a qualquer momento. Nós não podemos ficar apenas assistindo e permanecermos neutros, dizendo: isto não é meu problema. Meu vizinho está morrendo, não é meu problema. Meu primo, meus pais, meus avós estão indo para o inferno, mas isso não é problema meu. Isso não é meu problema, eu não posso. Nós não podemos. Salomão está dizendo: livra, salva, sai dessa zona de conforto, dessa inércia, dessa apatia, dessa neutralidade, dessa omissão. Livra eles antes que seja tarde. É isso que Salomão, irmãos, está dizendo ao povo de Israel. E veja o que ele vai dizer no verso 12: aos cínicos, aos desatenciosos, aquelas pessoas que, presbítero Walter, estão com os pés na terra, mas parece que a mente está na lua, aquelas pessoas que não estão percebendo nada. O verso 12 diz 3 coisas importantes. A primeira: se disseres não soubemos. Como assim? Você não sabia? Você não sabia? Isso não é verdade. Isso não é verdade. Eu e você sabemos quem são as pessoas que estão à nossa volta, que ainda não conhecem a Jesus, que não têm o seu nome escrito no livro da vida, que não entregaram suas vidas, que não estão conosco aqui dentro. Nós sabemos. Nós não podemos dizer não sabemos. A gente não sabia. Poxa, era mesmo, é? Eita, morreu sem Jesus. Poxa, eu nem sabia. Isso não é verdade. Isso não é verdade. A segunda coisa importante que esse texto mostra para a gente, olha a continuidade do versículo: se disseres não sabemos, não perceberá aquele que pesa os corações, aquele que te conhece, aquele que sabe o que você pensa, aquele que conhece o seu coração. Ele não vai saber se isso não é verdade. Você pode dizer para mim que não sabe que é verdade, não sabia. Você pode justificar para as pessoas: rapaz, eu não sabia. Mas aquele que pesa os corações, ele não sabe que isso é mentira, isso não é verdade. Aquele que pesa os corações sabe que não é verdade, porque Deus me conhece e Deus lhe conhece. E antes que a palavra chegue à nossa boca, ainda na nossa mente, o salmista diz: ele já conhece todas as coisas. Aquele que não saberá, aquele que atenta para a tua alma. Você vai enganar a Deus, você vai dar justificativa para Deus de que você não sabia. Deus sabe. E somos nós que escolhemos não nos envolver. Deus sabe que somos nós que escolhemos não nos preocupar, fechar os olhos, pensar somente em nós. Deus sabe que nós escolhemos ficar na nossa zona de conforto, porque se preocupar com as pessoas dá trabalho. Deus sabe quando a gente está dizendo no nosso coração, ainda não com as palavras: isso não é problema meu, porque a nossa conduta prova isso. Mas a terceira coisa que o verso 12 está nos ensinando, irmãos, ali no finalzinho do verso 12: e não pagará ele ao homem segundo as suas obras. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que toda neutralidade tem consequências. Toda neutralidade, toda omissão tem consequências. Isso é uma promessa, viu? Não pagará ele ao homem segundo as suas obras. Pagará. Ele pagará ao homem. Isso é uma promessa, isso é um aviso. Salomão está lembrando ao povo que isso é um alerta que deveria estar na nossa mente. Eu poderia lhe dar dezenas de textos onde Deus diz que a neutralidade não faz parte do projeto de Deus para o seu povo. Eu poderia lhe dar dezenas de textos que diz que toda neutralidade tem consequência. E você olha para Ezequiel e você percebe que Deus não cobra de você a conversão de ninguém, mas Deus cobra de mim e de você a responsabilidade de pregar. Nós precisamos avisar ao perverso que se ele continuar vivendo dessa forma, ele vai morrer, e sem Deus. Se ele vai crer ou não vai crer, se ele vai aceitar ou não vai aceitar, isso não está na sua economia. Isso não depende de você. Você não vai ser responsabilizado por isso. Você vai ser responsabilizado pela sua omissão, pela sua neutralidade. Nós precisamos, irmãos, nessa noite, aprender a olhar para as pessoas não crentes, as pessoas que estão à nossa volta que não são crentes,
da forma como Deus olha para elas, da forma como Deus lhes vê. As pessoas estão cegas. As pessoas não vão encontrar Jesus sozinhas. Elas não vão encontrar o caminho da igreja sozinhas. Elas não acham que precisam de Deus, porque elas estão cegas. Quando Deus olha para as pessoas que estão à nossa volta, Ele as vê como pessoas que estão sendo cegas. E nós fechando os olhos para elas. Elas estão cegas porque o diabo as cegou. E nós estamos fechando os olhos delas, porque estamos dizendo: isso não é problema meu. Nós precisamos nessa noite, irmãos, aprender a olhar para este mundo como ele é de fato. Não com essa fantasia de festa das pessoas felizes e ricas e postando nas redes sociais. Tudo é fantasia. Tudo é uma imagem que não corresponde com a verdade, porque eu e você estamos cansados de saber que até a gente posta foto sorrindo quando a vontade que a gente tem é chorar. Tem um bocado de gente com relógio de ouro e carro importado, mas está com a vida acabada, relacionamento acabado, família destruída. A gente sabe. Não seja enganado por um mundo que parece tudo ser fantasia. O diabo, além de cegar para confundir todos os dias, levanta escândalos, levanta calúnias, levanta igrejas falsas, pregadores falsos, heresias, programas que tem nome de Deus, que é gospel e tal, e não ensina nada da palavra de Deus, é para enganar as pessoas. Jesus profetizou isso. E você percebe que isso é um fato, porque ano após ano, a estatística do IBGE diz que o grupo cristão no Brasil cresce. Cresce e não muda nada. Que crescimento é esse? Que não muda nada. É muito número, mas pouco crente de verdade. Bem que Jesus disse que espaçoso é o caminho. Que muitos são chamados e poucos são escolhidos. Que nem todo mundo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Bem que Jesus já dizia isso. Era difícil entender quando a gente era uma minoria, mas agora é fácil entender quando o evangelho cresceu tanto no Brasil e não mudou nada. E é difícil você encontrar um crente respeitoso, de verdade, que você diga assim: ali é, viu? Ali é. Nós precisamos aprender nessa noite a ver o que Deus espera de você. Amados irmãos, há muitas pessoas sendo enganadas, há muitas pessoas sendo envolvidas e não percebem isso, e não enxergam a dificuldade, a ação, o investimento do inferno para que o evangelho não lhe chegue, para que a verdade não lhe entre nos ouvidos, para que elas continuem da mesma forma, do mesmo jeito, e nada mude em suas vidas. Deus olha para mim e para você, e Ele espera que a gente faça a obra, que a gente pregue a palavra, que a gente insista, porque vidas estão em jogo. Haverá um momento em que a sociedade vai dizer o politicamente correto. Não, olhe, há momentos, há dias, há pessoas, há maneiras. Enquanto isso, as pessoas estão morrendo. Não existe politicamente correto quando algo é urgente. A ordem do Senhor é urgente. A maior sabedoria na vida do cristão é sair da neutralidade. A maior sabedoria na vida do cristão é ele entender que não existe neutralidade no reino de Deus. A omissão não vem de Deus. Isso é problema seu. As pessoas que você convive, que estão perto de você, que ainda não se converteram, sim, é problema seu. É problema seu quando falta dinheiro na igreja, é problema seu quando o irmão está com fome, é problema seu quando alguém precisa ser visitado, é problema seu, tudo que envolve o reino de Deus. Se é que você diz que o evangelho entrou na sua vida e seu nome está no livro da vida e você vai entrar no reino de Deus, então tudo que envolve o reino de Deus é problema seu, sim. É problema seu se queimou uma lâmpada e não tem dinheiro, é problema seu se alguém não recebeu a ajuda, se o salário está atrasado, é problema seu, sim, mas é problema seu principalmente as pessoas que ainda não conhecem o evangelho. Depende que eu e você falemos. Não podemos continuar calados. O que ganha almas é sábio. O que não ganha, o que será que é?